Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao TBcast Entre Humanos, o podcast onde falamos sobre o que realmente importa, as pessoas. Aqui acreditamos que cada pessoa é única e cada história é importante. Antes da gente começar, não esquece, curte, comenta, compartilha e liga o sininho para não perder nenhuma das nossas informações e os nossos novos vídeos. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da TB RH. Para vocês que não conhecem, a TB ela é uma consultoria de recolocação profissional e transição de carreira. Nesse mês de março, até dia 31 de março, vocês vão ter uma super promoção do mês do consumidor. Quem quiser saber um pouquinho mais, aqui na tela vai ter o nosso QR Code. Basta entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer em atendê-los e poder esclarecer esse momento para vocês. Não esquece, a gente pode ajudar vocês. Então, queria hoje dar a enorme e maravilhosa boas-vindas a essas duas pessoas espetaculares que estão aqui comigo hoje. Gi, Ti, sejam extremamente bem-vindas. Minha consultora e minha gestora. É um prazer ter vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite, tá? É um prazer imenso estar podendo participar hoje com você. O prazer é todo meu também, participar mais uma vez, né, do TBcast. Ótimo. Gente, vamos falar sobre uma coisa que a gente conversa pouco, que a gente vê pouco. Vamos falar sobre currículo. Como a gente tem tanta informação ali de currículo, a quantidade de currículos que a gente recebe. Que é o erro? Não sei, acho que o mais gritante, o mais comum que a gente pega aí nos currículos dos nossos assessorados. Olha, acredito que um dos grandes erros, assim, de currículos ou é falta de informação ou excesso de informação, né? A gente tem esse desbalanceamento gritante entre os dois, ou informações sensíveis, que seria dados pessoais, CEP, não é necessário ter o CEP ali, o seu endereço completo, nem seu CPF. Tomem muito cuidado ao disponibilizar essas informações, porque hoje a gente sabe que existem vagas fakes, vagas criadas somente para captar essas informações e usar de forma fraudulenta. Então, é muito importante também tomar cuidado com esse ponto. Não sei se é o caso, mas uma coisa que a gente vê muito é a questão de currículos feito em Canva, né? Sim. A gente tem aí essa dificuldade de fazer com que as pessoas entendam que o currículo, ele é uma história, ele é uma construção, então você não precisa florear o seu currículo, né? Compensa mais você florear a sua história. Então, acho que esse é um ponto que a gente vê bastante nisso. E o que torna um currículo atraente? O que faz com que o currículo fique importante para os recrutadores e qual é o ponto que chama mais atenção? Bom, em relação ao currículo, o que torna ele atrativo é que ele tenha, né, todas as suas informações pessoais, um resumo de qualificações, né, que chame a atenção do recrutador. Na hora que ele abrir já seu currículo, a primeira coisa que ele vai ver é o seu resumo de qualificações. Ser um currículo claro e objetivo, né, que vai trazer ali as suas principais atribuições, as suas atividades do dia a dia, os principais resultados também é algo muito importante dentro do currículo, né, tanto em implementações, projetos, conquistas, né, além de você trazer no currículo o seu dia a dia, trazer também os seus resultados, né, o que você implementou, o que você trouxe também de resultado para dentro da empresa, não focar somente em atividades. Então, eu acho que isso é algo bem relevante para o currículo, que chama a atenção do recrutador. Sim, até porque se você for ver hoje, dentro das entrevistas, a empresa ela não quer o mais do mesmo, né? Ela quer o resultado, ela quer a conquista, ela quer entender o que você pode trazer, né? E a gente só consegue entender isso para dentro do resultado mesmo. Acho que esse é o ponto que a gente bate muito nessa tecla de, cara, me traz qual é o resultado. As pessoas têm muita dificuldade, né, em entender o que é um resultado. Gente, resultado é qualquer coisa fora do seu dia a dia, fora do que você tenha feito. E isso é uma coisa também que eu acabo falando muito para os clientes, né? O que te vende? O que te destaca? Qual é o seu diferencial ali dentro do currículo e do processo seletivo? Não é somente trazer o dia a dia, porque uma coisa que eu acabo falando é dia a dia
vai acabar sendo sempre o mesmo. Mas o que te difere da concorrência realmente é o que você contribuiu, quais foram os seus resultados, quais foram as suas entregas, o que te destaca, o que você pode entregar para a empresa que é valioso realmente ali. É assim que a venda acontece, né? A venda acontece através do momento que você consegue mostrar para o outro que você pode contribuir ali com a equipe. Sim, sim. Inclusive, é algo que nós até estávamos conversando em reunião, né, tá, com um cliente. Quando você tem um currículo ali bem estruturado e você vai para uma entrevista, fica tudo mais fácil, né? Sim, Porque é só você estudar o seu currículo, porque já vai estar tudo ali. Sim. Então, é só você se preparar. É uma forma muito mais fácil de você se preparar. Você lê o seu currículo, né? E já vai estar pronto para a entrevista. Você estuda o seu próprio currículo. E querendo ou Falou não, o tudo, próprio gente. recrutador tem ali, né? Ele tem um conteúdo, ele já tem um material, ele sabe Ele o vai que seguir. esperar, né? Isso é Ele bom. gera uma expectativa e ele quer que você entregue aquilo que ele está vendo. Sim. Basicamente, a entrevista, ele quer que você conte aquilo que ele viu, Uhum. né? E pensando em palavras-chave, por que é importante, e se é importante, né, ter palavras-chave dentro do currículo? Palavras-chave, assim, é muito importante, né? É algo que a gente sempre reforça com o cliente, de ter palavras-chave ali, principalmente dentro do objetivo profissional, dentro do resumo de qualificações, né? Porque hoje em dia, o que vai fazer a leitura desse currículo, muitas vezes, é a ATS, né? Que é a inteligência artificial. Então, faz total diferença, porque ela vai conseguir... você tem uma vaga e você tem um currículo. A ATS vai fazer essa ligação de por que esse candidato é aderente a essa vaga. Sim. Pelas palavras-chave, né? Sim, Então, sim. é algo muito, muito importante. Eu acho que, assim, a diferença, falando de um pouco de mercado, mais uma vez eu confessando a minha idade. Quando eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, a gente sempre pesquisava pelo nome do cargo, né? A gente nem levava tanto em consideração ali as competências, as hard e soft skills, né? Que nós conversamos, Ti. E hoje não. Hoje, quando você vai fazer uma busca, você faz essa busca exclusivamente por essas palavras. E, infelizmente, a gente tem pessoas que ainda têm essa dificuldade, essa limitação, né, em colocar essas palavras. Levando do que você disse, Gi, dessa questão da conversa com o cliente, a gente bateu muito na tecla da ATS, né? Mas aí, levando para um outro lado, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em construir o próprio currículo. E nós pegamos ali um profissional que ele fez o currículo inteiro dele pela IA, né? Por uma das plataformas de IA. Gente, não adianta. A IA sabe ler que foi feito por IA, né? Então, isso realmente impede muito dentro do próprio processo seletivo e a própria ATS. E aí remete ao que você colocou hoje. Como é que você vai estudar um currículo que não foi você que produziu, que aquelas palavras não são as suas palavras, né? Então, Sim. isso também é um ponto de muita atenção, porque o profissional hoje, ele quer algo rápido, ele quer algo fácil, e não necessariamente um processo de recolocação, transição, um recrutamento e seleção, ele é fácil. Nós temos clientes que há quanto tempo eles estão em processo, né? Sim. Então, são processos extensos, que demandam muito tempo. Você conversa com N pessoas, né? E se você realmente não tiver propriedade daquele currículo, não tiver cuidado com aquele currículo, infelizmente você não chega até o final. Né? Eu gostei muito do que você falou, tá? De que a IA entende a IA e ela sabe que um foi feito pelo outro, né? E não só isso, mas também a inteligência artificial, quando você usa ela para criar, tá, pessoal? A IA, ela tem que ser um auxílio e não a base da criação. Você pode utilizar a inteligência artificial, não sei colocar as palavras-chave necessárias. Usa a IA como um auxílio, mas não para a criação. Porque ela tira o foco, ela tira a objetividade, muitas vezes, né? Ela vai trazer palavras que não é do dia a dia, não é do cotidiano, dificulta a leitura, né? Uma frase simples, que poderia ser escrita de uma forma muito mais otimizada, aí ela escreve de uma forma muito mais complicada de ler, o que cansa, né? Torna uma leitura muito cansativa. Então, esse é o maior problema aí de criar um currículo baseado em inteligência artificial. Sim. Além disso, a grande maioria desses currículos, eles são com emoji, com tópicos.
Foto, Sim. desenhos, que a gente... Tabela, que a gente Tabelas, pegou é. esses É verdade. dias. O famoso currículo de Canva, né? Exatamente. E assim, a própria inteligência artificial consegue te levar para o Canva quando você perde a informação. Então, gente, vamos tentar trazer um pouco menos dessa IA para dentro do seu processo. É sua história, É o que a é gente sua sempre vida. fala. É o básico bem feito, Sim. né? Inclusive, alguns clientes, né, quando a gente está na etapa de reformulação, eles sempre falam: ai, mas eu achei o layout desse currículo muito simples, né? E aí eu sempre tento explicar para ele que o currículo ele tem que ser simples, claro e objetivo para que seja facilmente lido pela inteligência artificial, né? Sim, Não é sim. mais interessante a gente trabalhar com aquele currículo poluído, muita informação. Isso já não é mais tão relevante, nem mais tão legal, né? Sim. Sim. E- Quando eu... Desculpa, tá? Pode falar? Quando eu trabalhava com recrutamento e seleção, eu pegava muitos currículos, igual eu falei, feitos em Canva. E, nossa, as pessoas elas não têm noção o quanto isso dificulta a leitura para o recrutador, porque a disposição das informações ficam muito espalhadas, né? Ah, tem uma tabela cortada no meio aqui desse lado, informação pessoal, do outro lado, informação profissional. E aí a gente não sabe onde está a formação acadêmica, a gente não sabe onde estão as competências, os cursos. Fica muito confusa a leitura. Sem contar que as pessoas elas tentam enfeitar demais, né? Colocar artigos visuais, vou colocar um coraçãozinho aqui para deixar bonitinho. Não é o bonitinho, é o Conteúdo. objetivo, é o conteúdo que importa. Isso quando a gente não pega nível de inglês e uma tabelinha subindo assim Nossa. abaixo. A IA não Eu não lê sei mesmo. o que é isso. Aí por isso que a gente tem essa sensação de realizar a candidatura nas plataformas e nunca avançar, porque a IA não tá Sim. reconhecendo essas informações. Sim. Divergência de currículo, tem N coisas, né? Uma coisa que a gente estava conversando, erro gramatical. Nossa, é. Gente, Uhum. quanto erro gramatical a E gente é aí pega. que entra a inteligência artificial, né? Corrija a ortografia, a gramática, a semântica, ela vai corrigir tudo isso, Sim. mas não usar para criar, mas para correção, incluir uma palavra-chave ou outra, não é, elimine a inteligência artificial da sua vida, mas saiba usar ela a seu favor, não para te prejudicar, né? Sim, até porque a gente vai usar, né? O Sim. currículo vai para uma inteligência É a artificial. tendência, né? Sim, então não tem muito o que fazer. O LinkedIn é uma inteligência artificial, Exato. né? E é a nossa principal ferramenta. A gente falou bastante coisa, mas eu acho que é importante deixar esse tópico bem claro. O que é excesso no currículo e o que tirar dele, né? O que não deve estar dentro do currículo, óbvio, além da questão das informações pessoais, mas esse excesso, né? Além de tudo isso que a gente colocou, se tem um ponto que é crucial nesse excesso que não pode ter. Falando em excesso, o que eu sempre tento passar para os clientes, né? Tem cliente que quer sempre trazer toda a sua trajetória para dentro do currículo, mas o recrutador ele não vai ler 5, 6 páginas de currículo, né? Então, assim, a gente tira ali as experiências mais antigas, a gente costuma trabalhar com assim, até no máximo os últimos 10 anos, né? E a gente detalha as atribuições, os resultados, mas o que o recrutador realmente vai ler é até ali as suas 3 últimas experiências, né? Então, não é interessante a gente encher o currículo de muita informação, experiências muito antigas. É diferente do LinkedIn, né? No LinkedIn a gente Sim. consegue Uhum. trabalhar melhor, né? Agora, no currículo é muito difícil. Então, é algo que eu sempre digo, olha, a gente deixa o currículo mais objetivo e no LinkedIn a gente deixa completo. Até porque também vai gerar curiosidade do recrutador, Sim. né? Ah, deixa eu ver melhor a trajetória desse profissional no LinkedIn. Então, é algo que eu tô passando sempre para os clientes, né? E uma dúvida que muitos clientes também têm é em relação a... Vamos supor, um cliente com 25 anos de experiência, é muito difícil da gente resumir esse currículo em uma página, né? Sim. E muitas vezes é isso, não eles têm essa dúvida, né? Ai, mas eu escuto falar que currículo com mais de uma página não é lido pelo recrutador. Mas não, ele é lido sim, né? Desde que ele esteja bem feito, com as atribuições, com os resultados, que o recrutador consiga ler e interpretar realmente, ele é sim muito, muito bem-vindo, muito bem visto, né? Sim. Lógico que 5, 6 páginas não é interessante, mas até 3 páginas eu acho que a gente consegue trabalhar tranquilamente com um currículo bem elaborado e completo. Então...
Igual a gente sempre fala, né, Gi? Não tem como resumir uma experiência de 25 anos em uma única página. É praticamente impossível você trazer uma experiência de 25 anos, 30 anos em uma única página. Vai ter que ter duas, três Vai páginas acabar Sim. ali, faltando muita né? informação, né? Importante se a Uhum. gente resumir tudo em uma página. Acaba deixando a Mas, desejar. Sim, Se você fica preocupado, o próprio recrutador. Eu, por exemplo, se eu pegasse um profissional de 25 anos com currículo one page, eu olharia e falava, cara, ele tá me escondendo alguma coisa, sim. né? Então, eu acho que é mais por esse olhar que realmente a gente vai ter essa visão. Do mesmo jeito que a gente já recebeu o currículo com 12 páginas em formato JPEG, né? Sim, acontece. É Então, raro, mas acontece. então, são pontos que eu acho que valem a atenção. Básico do básico para um currículo, formato PDF, apesar da gente ter sido notificada há uns dias atrás que tem plataforma pedindo currículo em Word. Sim. Gente, por favor, me ajudem aí quem é de IA, tá? Por que que tem que ser em Word? Eu realmente estou extremamente curiosa por conta disso, mas tá bom. Então, Word, PDF e um texto corrido, um material conciso, né? Que tenham informações importantes sobre você. Eu já peguei currículo que a pessoa passava perfume no currículo, quando era o currículo no papel, né? Então, é ter um bom senso do que pode, do que não pode. Se você tem dúvida, pergunte para alguém que realmente trabalha com o mercado. Vamos lá. Infelizmente, a gente atende muita gente de vários tipos, em várias situações, e nós temos os profissionais que entendem ser especialistas de currículo, né? Cara, são muitos anos trabalhando, fazendo o mesmo processo. A gente está ali todo dia olhando o mercado, entendendo o que é importante, o que não é. E a gente se depara com situações onde a gente chega um momento que fala: ok, eu não concordo, mas a gente segue desse modo para testar. E isso, a pessoa perde um tempo que é muito valioso, né? A pessoa perde aquele tempo do processo dela, né? E acho que vale isso. As pessoas perderam o escutar. É muito falado sobre isso. A gente só tem uma boca e dois ouvidos, né? Então a gente precisa ouvir. A gente precisa entender que do lado de lá eu tenho duas especialistas que sabem o que estão falando para aquele profissional, que estão ali todo dia batalhando por ele, correndo atrás de muita coisa por ele. Às vezes assim, eu não sei se é uma percepção pessoal, tá? Mas às vezes eu sinto que nós duas acabamos sendo descredibilizadas pela idade, né? Sim. Somos pessoas novas que estamos falando para profissionais com 30 anos de experiência. Eu entendo que isso pode gerar uma certa confusão, mas, igual você falou, tá? A gente tá vendo todos os dias profissionais de todas as áreas, de todos os níveis de experiência, acompanhando o mercado. Todo ano é diferente, né? A gente sempre acaba falando isso. 2023 não foi igual a 2024, 2025 muito menos igual aos anos anteriores. Então, cada ano tem uma prática diferente de mercado, né? E é realmente a questão de ouvir o que o outro tem para trazer. Muitas vezes a gente ouve muito os clientes, né? O que eles têm para trazer de experiência pra gente. Muitas vezes eu fico encantada com o que os clientes trazem para mim, né? Muita base do que eu acabo pegando muito para mim, né, para minha vida também, é baseado no que o outro me conta, na vivência dele. Eu gosto muito de ouvir a pessoa que tá do outro lado, porque ela tem uma história, né? Ela tem uma experiência a ser contada, e a gente precisa ouvir para saber transparecer isso, para saber transcrever isso também. Então, os ouvidos abertos de ambos os lados é extremamente importante, porque somente através disso a gente consegue estar aberto à empatia e também ao acolhimento. Perfeito. Gente, obrigada de coração por ter vocês duas aqui hoje. A gente se vê todos os dias. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero de coração que todo mundo que esteja aí também tenha gostado. Se vocês tiverem alguma mensagem para deixar, é agora. Bom, a mensagem que eu tenho para deixar é mais: cuide da sua carreira, né? Cuide do seu currículo.
ouça também quem tem a experiência do outro lado para ser ouvido, né? Eu acredito que a vida é uma troca. A gente ganha experiência e contribui com a experiência. Então, Sim. essa é a minha mensagem. E o mais importante, né, que a gente não poderia deixar de falar, se vocês precisarem de ajuda com o currículo, contem com a gente, que a nossa equipe aqui está pronta para atender vocês. Isso mesmo. Gente, obrigada de novo pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado até o final. Não esquece, curte, comenta, compartilha, liga o sininho para acompanhar a gente. Se tiverem sugestões de temas ou pessoas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, por favor, deixem no comentário. Até breve, gente.